Quais são os fatos mais importantes que marcam estes primeiros 60 dias, do atual governo? Em todos os países do mundo onde existem eleições, todo governo que entra, são criadas expectativas e há sempre aquela esperança de que seja algo melhor. Nós estamos sempre esperando que alguma coisa melhor do que o presente venha a acontecer. Isso nem sempre acontece. E por conta disso, desse sentimento humano, de expectativa, de dar um voto de crédito, de confiança, então todo governo, em todos os países do mundo, ele tem assim o que se chama lua de mel, que são os primeiros 100 dias. Então nós estamos aí um pouco mais de 60 dias. Costumeiramente, se dá 100 dias para que o governo diga que veio, estabeleça suas diretrizes, os direcionamentos, o que pretende fazer. E toda mudança de governo gera essa expectativa, gera essa esperança. E como a gente já comentou aqui em programas anteriores, a parte mais fácil do novo governo foi a eleição. Foi uma eleição disputadíssima, a vitória foi por uma margem pequena, porém foi a parte mais fácil. A parte mais difícil vem agora. É claro que todo mundo que ganha fica inebriado com a vitória e os primeiros dias também são de celebrações, de comemorações e tudo mais. Agora as coisas começam a se assentar e aí o próprio governo está vendo o tamanho do desafio que ele tem em mãos. É por isso que a gente diz assim, primeiro vem a lua de mel e aí depois vem o vale das mágoas. O que seria isso? É que muitos apoios políticos foram negociados em troca de cargos, em troca de vantagens, em troca de privilégios e tudo mais. Só que, à medida que essas coisas vão acontecendo, o próprio governo percebe que não dá para acomodar todo mundo. Então, alguém vai sobrar, alguém vai... E aí começam as insatisfações. E no Brasil, que é um país muito complicado, nós temos uma sociedade heterogênea, nós temos grandes disparidades e nós temos enormes desafios pela frente. Tudo isso são complicadores que criam dificuldades para o novo governo. O que a gente percebe, assim, a uma primeira vista, é claro que nós não temos ainda, foi pouco tempo ainda, não dá para se estabelecer um prognóstico, um veredito, mas assim, dá para a gente começar a pensar algumas possibilidades, alguns encaminhamentos, e o que pode vir a ocorrer com este novo governo. O que se observa desde o início é que há muitos conflitos, porque é um governo de coalizão, e aí tem muitos interesses divergentes, e um problema fundamental, que também, de alguma maneira, a gente já comentou aqui anteriormente, é a visão equivocada que esse governo tem de mercado, de economia e do papel do governo na gestão da coisa pública, Qual é o papel do governo? Qual é o tamanho do governo? Então, esse novo governo ele já deu diversas sinalizações, algumas delas contraditórias, algumas delas demonstram indícios de uma visão obsoleta, de uma visão ultrapassada, de uma visão, assim, todo um discurso bonito, todo um discurso pelo social, agora, na prática, vai ser muito difícil dele entregar aquilo que prometeu. Então, a gente fica aí nessa expectativa, é importante que a gente, como cidadão comum, insignificante, mas que tem cumprir o seu papel como cidadão, temos que monitorar, temos que acompanhar e vamos ver os desdobramentos. Não dá para ter muitas esperanças. A margem de manobra do orçamento é muito pequena. O Brasil convive com um orçamento que está praticamente comprometido, Então ficam poucas coisas. Aliado a isso, nós temos toda a inoperância da máquina estatal, da estrutura governamental, a ineficiência, da gestão da coisa pública, E se você soma mais a isso uma visão equivocada, porque se desse ao mercado, porque nenhum governo em nenhum lugar do mundo faz nada sozinho. A economia hoje no mundo é muito complexa, as inter-relações, ninguém faz nada sozinho. Então você tem que criar um plano estratégico, você tem que
dar algum direcionamento para os agentes econômicos, né, para que haja um alinhamento, se comece a construir um processo que venha trazer desenvolvimento, né? Porque os grandes desafios que esse governo tem pela frente, um é o controle da inflação e outro é a questão da geração de emprego e renda. Eu diria que, assim, em poucas palavras, seria mais ou menos esse o diagnóstico que a gente pode fazer deste momento, desses primeiros 2 meses do novo governo. Como eu disse, eu penso que a causa fundamental é uma visão equivocada da economia, né? Quer dizer, durante muitos anos, lá no passado, 70, 80 anos atrás, as escolas do pensamento econômico, eles cultivaram uma ilusão, isso até foi verdadeiro em alguns casos específicos, em que o Estado exerceu um papel hegemônico de condutor das transformações econômicas. O próprio Brasil, se a gente pega lá o governo desde Getúlio Vargas, a gente observa que na criação de uma estrutura econômica moderna, o Estado exerceu um papel importante, né? E existiam algumas escolas do pensamento econômico que defendiam a ideia de que cabia ao Estado ser o gestor, o condutor, o principal agente econômico. Só que as coisas mudam, o mundo se transforma, novos fenômenos econômicos aconteceram, transformações significativas, e a principal transformação econômica do final do século passado foi a chamada globalização, que nada mais é do que a integração do comércio não só do comércio de produtos e serviços, mas também das pessoas. Então, essa integração mundial levou cada governo, que o Estado em si, reduzisse o tamanho do seu papel, da sua importância, como agente indutor do crescimento e do desenvolvimento econômico. Então, é por isso que eu repito que algumas dessas decisões são consequências da visão equivocada, porque você e todos nós, as pessoas, os seres humanos, nossas ações, elas são produtos das nossas crenças. Nós fazemos aquilo que nós acreditamos. Nós não conseguimos fazer aquilo que nós não acreditamos. Então, as crenças, elas são determinantes das ações. Então, se eu tenho uma crença inadequada, se eu tenho uma crença equivocada, consequentemente, as minhas ações vão ser inadequadas. Então, essa visão de governo, de que o governo pode tudo, que tudo cabe ao governo, que o governo é empresário, e já está se falando aí em estatização de uma série de empresas. Então, essa ideia equivocada de que cabe ao governo determinar tudo. No Brasil, o próprio cidadão já espera que as soluções venham através do governo. Ora, isso é um equívoco grave. Os países desenvolvidos do mundo atual não trabalham mais nessa lógica, nessa ótica, né? Quer dizer, a economia ela é movida pelos agentes econômicos. Tem que existir uma certa liberdade para que os agentes econômicos possam fazer os seus investimentos, tomar as suas decisões, seja de investimento, seja de consumo. Então, tudo isso é consequência de uma visão de Estado que o PT tem, essas ideias socialistas equivocadas. Por conta de tudo isso, é que, na minha observação pessoal, imagino que o que vem pela frente vai ser um governo de muitas dificuldades, de muitos problemas, porque os conflitos existentes na sociedade brasileira, a heterogeneidade, a diversidade. Nós somos um país que, ao mesmo tempo, como dizia o Edmar Baixa lá na década de 80, nós somos uma Belíndia, ou seja, aqui no Brasil nós convivemos com o desenvolvimento, nós temos algumas regiões do país super desenvolvidas, como São Paulo aqui e outros pontos, que têm o mesmo nível de desenvolvimento dos países mais avançados, mas, ao mesmo tempo, na própria cidade de São Paulo, nós temos uma favela como Heliópolis, que é a maior favela do mundo, né? Hoje nem se chama mais de favela, se chama de comunidade, mas onde ali você tem uma coisa ao lado da outra, o desenvolvimento de primeiro mundo convivendo com o quarto mundo. Então, são contrastes gigantes, são desafios gigantes que, numa eleição, todo candidato promete mais do que pode, e a sociedade brasileira tem que compreender, entender e criar um consenso para enfrentar esses problemas muito além do viés partidário.
Agora, o que você observa no atual governo é um certo ranço, é um certo ódio e agora uma caça às bruxas e continua com aquele discurso de nós contra eles, como se eles fossem os detentores da verdade absoluta e todo o pensamento divergente, esse controle, essa fixação por controle de mídia, que é um velho projeto alimentado pelo PT e pelos partidos de esquerda, de querer controlar a mídia. Ora, nós estamos no século XXI, a liberdade de expressão é um valor supremo, a divergência é boa, a gente tem que cultivar. Agora, em outros países, como é que se faz isso? Os partidos têm um programa que é elaborado muito antes, com a participação da sociedade, e aí você discute e um cede uma parte, outro cede outra. Nós aqui vivemos uma coisa diferente, que é o chamado presidência de coalizão. O que é isso? O que é presidência de coalizão? É que o poder ele é dividido entre o Congresso e a presidência, né, o executivo. Então, é aí onde o problema onde eu acho que vai explodir os maiores conflitos, vai ser lá dentro do Congresso que os problemas, esses conflitos vão aparecer, e nem começou ainda, nem começou. A legislatura, o próximo Congresso começou a trabalhar agora, e aí ainda estão na formação das comissões, divisão de poder e tudo mais. Aí que o bicho vai pegar. Então, eu acho que podemos esperar aí muitas turbulências, né? Muito conflito, muito debate, muita coisa. Agora, se existisse um presidente democrata, né, alguém que tem uma visão inclusiva de integrar as diversas correntes do pensamento, o pensamento divergente, de chamar as pessoas. Não, mas eles se colocam como detentores da verdade, eles têm a verdade absoluta e quem tiver contra está errado. Então eu não vejo muita perspectiva de acontecer coisas boas por este caminho.